Ata número 7 de 2018. Senhora Presidente, por questão de ordem, precisamos prorrogar a sessão. Os líderes, podemos prorrogar? Valmor? Sim. Sim, podemos prorrogar, presidente. E vocês querem prorrogar com explanações pessoais ou podemos prorrogar sem as explanações pessoais? Sem as explanações. Perfeito, então prorrogamos sem as explanações pessoais. Ata 7 de 2018. Sessão ordinária do dia 12/3/2018. A ata está em discussão. A ata está em votação. A ata foi aprovada por 9 e abstenção do vereador Ari. Informes da presidência. Ofício número 1, 398 de 2018 da Secretaria Municipal de Administração. Excelentíssima senhora, cumprimentando Vossa Excelência em resposta ao ofício supracitado, informamos que o secretário municipal de Saúde e Trânsito, o senhor Grandemelo Rodrigues dos Santos, estará à disposição da Câmara de Vereadores na sessão ordinária do dia 2 de abril de 2018 para prestar esclarecimento acerca da iluminação pública, colocação de poste, extensão de rede baixa para a colocação de luminária, fiação nos postes, dentre outros assuntos. Atenciosamente, Evandro Zibete, prefeito do município de Carlos Barbosa. Ofício número 399 de 2018 da Secretaria Municipal de Administração. Excelentíssima senhora, cumprimentando a Vossa Excelência, em resposta ao ofício precitado, informamos que o secretário municipal de Educação, senhor Fabiano José Taufer, estará à disposição da Câmara de Vereadores na sessão do dia 9 de abril de 2018, para prestar esclarecimento acerca das novas regras relacionadas à contrapartida das associações de estudantes que utilizam o transporte universitário. Atenciosamente, Evandro Zibete, prefeito do município de Carlos Barbosa. Ofício número 402 de 2018 da Secretaria Municipal de Administração. Encaminhamento de projeto de lei. Requerimento número 7 de 2018. Vereador Matheus, licença particular. Tanto o requerimento 08, Everson Kirsch, licença particular. Esses requerimentos vão ser votados na ordem do dia. Indicação 44 de 2018. Providenciar a instalação de 3 quebra-molas ao longo da estrada Ângelo Malvese. Justificativa é de extrema necessidade a instalação de quebra-molas na rua Ângelo Malvese, visto que os veículos que passam pela via em alta velocidade, oferecendo riscos aos que transitam na via. Assim, pensando na preservação de acidentes, solicito essas providências. Everson Kirsch, vereador proponente. Indicação 45 de 2018. Colocar faixa de segurança na rua Alberto Pasqualini, nas proximidades do posto Carlos Barbosa. Justificativa é de extrema necessidade a colocação de faixa de segurança na rua Alberto Pasqualini, nas proximidades do posto Carlos Barbosa, tendo em vista que muitas crianças atravessam a referida via para se deslocarem à escola e do grande fluxo pedestre. Assim, pensando na segurança de quem ali transita, é que solicito essas providências. Sendo que temos para o momento, agradecemos. Valmor da Rocha, vereador proponente. Indicação 46 de 2018. Realizar manutenção dos bebedouros instalados na ciclovia. Justificativa, alguns munícipes me procuraram para relatar o frequente vazamento dos bebedouros instalados ao longo da ciclovia. Assim, pensando no desperdício de água, é que solicito à secretaria responsável que tome as devidas providências. Valmor da Rocha, vereador proponente. Indicação 47 de 2018. Abertura da rua coberta para embarque e desembarque de estudantes. Justificativa, através da presente indicação, solicito que o Poder Executivo Municipal autorize a utilização da rua coberta para embarque e desembarque de estudantes, pois fui procurado por alguns munícipes com esta reivindicação. Se esta é uma rua, deve ser aberta para veículos transitarem. Dizem que são somente 50 metros para atravessar e embarcar no ônibus, porém, estão começando os frios e as chuvas e desta forma, mesmo que sejam trechos curtos, os estudantes ficarão desprotegidos. Além disso, sou sabedor de que esta rua foi idealizada com o objetivo de dar proteção aos nossos alunos. Por esses motivos, solicito que esta providência seja tomada. Valmor da Rocha, vereador proponente.
Indicação 48 de 2018. Que seja feita a limpeza da Rua Buarque de Macedo, principalmente em frente à quadra da areia, e que sejam tomadas providências referida na quadra, para que a areia não escoe para a rua. Justificativa: no supracitado local foi verificado o escoamento de areia na quadra para a rua e a calçada, não apenas deixando o local sujo, mas sendo levada às bocas de lobo em dias de chuva, o que pode prejudicar a correção da captação, obstruindo os canais de drenagem pública, sendo que temos para o momento e aguardando solução para a solicitação. Agradecemos. Fábio Douzan, vereador proponente. Pedido de informação 4 de 2018. Referente ao atendimento da Biblioteca Pública Municipal. Esta proposição será discutida e votada na ordem do dia. Moção número 2 de 2018. Presidente, por uma questão de ordem, eu gostaria de remover essa moção. A moção será retirada em relação à grandiosidade de ser 50 anos de atividade da Escola Dom Vital. Nós vamos, à mesa diretora, fazer um novo pedido onde será solicitada uma placa para homenagear a escola em relação aos 50 anos. Uso da tribuna, não temos. Senhora presidente, por questão de ordem, na semana passada assinei, como presidente do ano passado, a moção à imprensa. A mesa diretora já definiu data para fazer essa entrega da moção? Sim, foi decidido para dia 9 de abril. Dia 9 de abril, agora próximo, presidente. Se possível, não sei se já foram difundidos os convites, mas considerando que o vereador Everson, que foi um dos proponentes, o Matheus não me lembro, mas eles vão estar ausentes, presidente, e é uma moção que foi para a imprensa, e muito partiu deles. Acho que seria convincente até oportunizar que os vereadores estivessem presentes nesse dia dessa sessão. Já foi atrasado 3, 4 meses. Se possível, se os vereadores entendessem, passar lá para maio, para quando os vereadores retornassem, para que todos participem dessa homenagem então, que foi proposta, se é possível. Podemos conversar com os vereadores, se eles têm esse entendimento, e acredito que seria importante que se fizessem presente no dia da entrega. Da minha parte já está autorizado, estou de acordo. Então marcamos uma data para mês de maio, vamos ver com o pessoal da casa, com o secretário, uma data possível de que quando todos os proponentes pelo menos estejam presentes. Obrigado aos colegas Denir, Baroni e Kirsch. Ordem do dia. Projeto de lei 9 de 2018. É a tribuna, presidente? O senhor vai usar a tribuna. Vereador Ari. Perdão, pequeno expediente. Alguém se inscreve? Eu O vereador Ari. Vereador Aleph também. Mais alguém para o Denir? Mais alguém para o pequeno expediente? Só não vamos esquecer que o pequeno expediente é referente à matéria que foi debatida durante a ordem do dia. Mais alguém? Então, vereador Ari. Sim. Eu quero falar sobre a indicação do vereador Valmor, referente à Rua Coberta. E quero dizer, vereador Aleph, que realmente o objetivo principal da criação da Rua Coberta foi o embarque e desembarque dos estudantes. Foi na minha época que eu pedi exatamente para que se construísse algo para abrigar o embarque e desembarque dos estudantes, mas que, logicamente, a Rua Coberta, como ela foi ampla, poderia ser destinada a outros eventos. Nós, quando cuidávamos do transporte escolar, nós íamos seguidamente no calçadão, em frente à farmácia central. Era ali que os estudantes embarcavam e desembarcavam.
E nós víamos as dificuldades que eles tinham em se proteger, principalmente no inverno. Eles se abrigavam com guarda-chuvas, encostados nos prédios, nas sacadas das lojas e assim por diante. Era um sacrifício. Por quê? Porque eles precisavam, eles chegavam aí antes do embarque e não tinha abrigo. Então o objetivo principal da criação da Rua Coberta realmente foi o embarque e desembarque dos estudantes. Tá? Hoje, nós precisamos, eu não pude fazer esse questionamento ao prefeito, porque eu tinha outros assuntos e o tempo era curto. Eu imagino que nós precisamos fazer uma consulta popular para Conclua, decidir vereador. esse ponto da Rua Coberta. Obrigada, vereador Ari. Vereador Douzan. Eu não iria comentar sobre o assunto, mas já que o vereador Ari também comentou, referente também à Rua Coberta, então, no ano passado eu fiz uma indicação para que fosse verificado os pontos nos bairros onde as crianças fazem o embarque para irem às escolas, porque acabam ficando embaixo de chuva, do sol extremo, e vários pais questionam isso para a gente. E eu acho prudente que a Rua Coberta também seja feito isso, embora não seja só para crianças, também tem crianças que embarcam lá para as escolas, tem alunos do Senai que vão ali também, então eu acharia ainda prudente que fosse aberta a Rua Coberta. Mas é uma decisão do prefeito, cabe a gente apenas solicitar, enfim, e é ele quem vai decidir. Só sobre a minha indicação, eu solicitei que fosse feita a limpeza da Rua Buarque de Macedo, porque bem em frente ali a Rua Areião, tem bastante areia no meio-fio e ele acaba escoando para as tubulações de esgoto. Isso no futuro pode ocasionar o entupimento. Também eu pedi uma limpeza geral, porque algumas bocas de lobo, alguns locais ali já estão com bastante, não seria mato, seria ervas daninhas, alguma coisa nesse sentido, entupindo e já prejudicando o escoamento da água ali também. Então a minha indicação seria basicamente isso, que fosse feita essa limpeza ali na Buarque de Macedo e também que fosse tomada alguma medida para que a areia do Areião não escoasse para a rua. Obrigado. Obrigado, Douzan. Denir. Sim, presidente, eu queria me referir à indicação do colega Valmor. A gente entende, sim, todas as posições, como o vereador Ari falou que foi concebida a Rua Coberta para ser uma parada de ônibus, talvez o erro foi estratégico, então, do local. No centro da cidade, com um transtorno que é as nossas ruas estreitas, e ter ali um embarque e desembarque tão complicado em 3 momentos difíceis do nosso município. 7 da manhã, meio-dia, 1 da tarde, 6 da tarde, e ter que sair do centro da cidade para se deslocar. Perde 10, talvez 15 minutos o ônibus para poder sair do centro. Então, talvez foi um erro estratégico na época, quando foi pensado nesta possibilidade. E hoje nós não podemos continuar pensando desta maneira. Temos que buscar alternativa para isto. E como falou o prefeito aqui, uma das alternativas que está sendo estudada é inverter a situação dos ônibus, para eles chegarem e pararem na entrada da Rua Coberta e sair pela Maurício Borges de Medeiros e sair da cidade, paliativamente. Logo ali adiante tem que se fazer um projeto e tirar o embarque e desembarque do centro. Não cabe mais, hoje, com o transtorno e as ruas estreitas, como falei, o embarque e desembarque de estudante no centro da cidade. Temos que achar um outro ponto próximo para resolver esse problema. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Denir. Vereador Aleph. Presidente, a gente sabe que está certo quando até mesmo a oposição ela copia, né, as nossas indicações. Semana passada eu pedi aqui que a Rua Coberta fosse aberta para desembarque e embarque de estudantes. Essa semana o vereador Valmor bota indicação de novo. E tá certo, Valmor, eu sempre defendi que a gente faça várias indicações justamente para cobrar mais do executivo, a gente mostra o peso. Mas tudo bem. Eu acho que não precisa ser repetido amanhã toda semana, né, esse tipo de coisa. Mas vamos lá. Agora, Ari, o senhor me desculpa, mas
Acho interessante, sim, a ideia da a gente ter a rua coberta hoje, né? Inclusive, na minha solicitação, eu pedi que voltasse a ser embarque e desembarque aquele espaço, até que se ache um lugar que seja condizente com as necessidades dos estudantes. Pode ser ali na lateral, desde que seja um lugar perfeito para embarque e desembarque. Agora, o que eu não sou favorável é a concepção da rua coberta para embarque e desembarque. Eu sei que o senhor solicitou, mas provavelmente na época também tinha outras ideias para se fazer com a rua coberta, já que ela custou R$1 milhão, né? Hoje R$1 milhão é 1% do nosso PIB. Na época deveria ser mais, vereador Denir, talvez uns 1,5%, quase 2%. Agora os senhores me digam em que lugar do Brasil, aliás, em muitos lugares acontece porque aqui é o Brasil, em que lugar que constrói uma parada de ônibus de R$1 milhão? Em que lugar que gastam quase 2% de um PIB para fazer uma parada de ônibus? Só aqui no nosso país mesmo. Obrigado pela palavra. Obrigada, vereador Aleph. Temos o uso da tribuna, então. Temos uma tribuna, vereador Baroni. Presidente, antes eu quero pedir desculpa a vocês, dar mais um trabalho, mas eu tenho que compartilhar aqui a minha indignação, a minha revolta, presidente, uma decepção, a vergonha que eu estou sentindo do nosso STF. A aberração que está sendo feita, e eu vejo assim a imprensa praticamente calada, a comunidade, a população, e tenho certeza que 99,9% das pessoas honestas estão revoltadíssimos com o que está prestes a acontecer, que é a reversão do entendimento do cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. E não é, presidente, em questão do Lula, propriamente dito. É em questão de milhares e milhares e milhares de condenados, notadamente corruptos, ladrões de colarinho branco, que vão deixar de cumprir pena. Vocês não fazem ideia de como isso vai ser maléfico para o nosso país. Dezenas, centenas, milhares vão ser colocados na rua. Eduardo Cunha, Dozan, Cabral, esses corruptos do meu partido, de todos os partidos que tem, logo vão estar na rua. É uma vergonha escancarado o que acontece. Para lembrar um pouco, quando foi promulgada a Constituição em 1998, o entendimento é que não tinha nada que impedisse o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância. Esse entendimento valeu até 2009. Em 2009, num julgamento, se entendeu que não podia mais. Enfim, em 2016, um novo julgamento voltou-se ao entendimento antigo. E aqui, presidente Aleph, a ala esquerda do nosso país, toda ela, PT, PSOL, PCdoB, aplaudiram de pé esse entendimento. Porque era a coisa mais notória que ia estancar a corrupção que tinha no nosso país, em todos os setores. E começou a valer, e está dando bom resultado. A gente viu a própria Operação Lava Jato, que conseguiu chegar nesses números impressionantes em razão desse entendimento. Nós que somos mais antigos, Ari, Denir, Enio, Valmor, quando que nós vimos um dono de uma Odebrecht ser preso, ficar 1 ano, 2 anos preso? Nunca nesse país, nunca um político ficou preso e estava acontecendo isso. Mas quando o senhor Lula, que já tinha escapado lá do mensalão, simplesmente por dizer que não sabia de nada, escapou. Quando ele foi condenado agora, os papagaios de piratas começaram a repetir aquela frase, condenado sem prova, condenado sem prova. E aquilo foi crescendo e se buscou um entendimento daqueles ministros que a moral deles é muito pouca, e eles vão chegar para livrar a pele do Lula. Mas, Aleph, tu acha que o Gilmar Mendes quer livrar a pele só do Lula? O Gilmar Mendes odeia o PT. Ele ama o PMDB, o meu partido, o PSDB, o do Aécio, o PP e os outros partidos corruptos também, que tem os corruptos. Obviamente que ele vai votar favorável ao Lula, para depois, logo em seguida, mudar o voto dele para salvar todo mundo. E nós
assistimos isso calado. A imprensa calada. A imprensa que aqui, para dizer que é imparcial, não escreve nada, mas que seu jornalista esquerdista vai para as redes sociais defender o senhor, o pai dos pobres, não fala nada. Ora, vocês acham que quando o Lula vai ir para a cadeia? E volto a dizer, não quero que ele vá, quero que seja feita a justiça. Imaginem quanto esse senhor já está gastando de advogados. Devia ter o salário lá dele, 30 mil, 8 anos no governo, deve estar conseguindo pagar e vai pagar recursos intermináveis. É óbvio que vai prescrever isso e não vai ter punição nenhuma. Então, é inadmissível o que está acontecendo. Não tem precedente na história o que o STF está fazendo. Dias Toffoli, um dos ministros que vai defender o Lula, antes de ser nomeado pela Dilma, ele era advogado do Partido dos Trabalhadores. Aí como é que nós vamos confiar na mais alta corte? E esses recursos, para quem fez direito, o Kirsch, o Aleph, depois da segunda instância, tu não discute mais o mérito, as provas do fato. O fato existe, está comprovado, não se muda. O que eles vão questionar é se uma testemunha foi ouvida lá de forma adequada, se foi dado ampla defesa, é só questões de direito. O fato não muda. Então, eu estou com uma vergonha imensa. Eu nunca gostei, vereadores e comunidade, quando o pessoal diz assim, Brasil é isso, tenho vergonha de ser brasileiro. Eu não admito isso. Nós moramos no Brasil, nós temos que ter orgulho do Brasil. Agora nós temos que ter vergonha desses cidadãos que estão lá. E outra coisa que vocês não repararam, antecipando o julgamento do senhor Lula para quinta-feira passada, passou despercebido, eles deixaram de julgar o auxílio moradia dos juízes. Vocês perceberam que interessante? No dia 25, ia ser julgado o auxílio moradia dos juízes. Então esse assunto saiu de pauta, seguramente todos os juízes que têm casa vão receber mais 1 ano, 2, 3, e a comunidade assiste pacatamente, mansamente. Eu falei aqui eu não me lembro se falei para o Denir agora, se tivesse um protesto, alguma forma lá em Porto Alegre, no Brasil, eu era capaz de, primeira vez na vida, sair e protestar contra esse STF. E volto a dizer aqui, não é porque eu odeio o Lula, eu quero a prisão do Lula. Eu odeio o corrupto. Eu odeio essa sujeira que é a política em nível nacional. Ou alguém tem noção, ou a imprensa quando vai ouvir, vocês acham que um Temer da vida vai ser condenado? Vai cumprir pena? Até o resto da vida dele? Ou um Aécio? Ninguém vai cumprir pena nenhuma. Por dinheiro que eles têm para pagar os melhores advogados, não vão cumprir pena. Fazer o que eles fizeram e passar assim em branco. É um tapa na cara da população trabalhadora. Parece que é um tapa de luva na cara dos trouxas. Não dá para admitir isso, presidente. Aí, quando faz aquela defesa escancarada do Lula, que não há provas, e outra coisa que me revolta com o senhor Luiz Inácio, não é se ele fez ou não fez, isso aí o tribunal vai julgar, as declarações desse cidadão. Na visita aqui, que esteve no Rio Grande do Sul, chamou os agricultores de caloteiros, sendo que comprovaram que os agricultores são os que mais pagam o financiamento, que são inadimplentes. Aí ele teve o disparate, presidente, de dizer que se pegar o juiz Sérgio Moro, os 3 desembargadores que condenaram ele, espremer bem, é uma frase que eu vi no site, espremer esses 4 juízes não dá 10% da honestidade dele. Isso é um absurdo, esse cidadão está brincando com a nossa cara. Não podemos ouvir calado isso. E são fatos assim que me envergonham. Se tu fizer uma pesquisa, e eu fiz o meu trabalho,
20, 30 países aqui, os que a gente tem mais, ninguém passa da segunda instância para cumprir o início da pena. Ninguém. O máximo, dependendo dos crimes, um que o outro país exige uma fiança alta, daí pode esperar o segundo grau de recurso. Então, presidente, quando a gente ouve esse cidadão que fez bastante pelo Brasil, eu concordo, foi um bom presidente quando estava aí, embora fez todas as maracutaias, mas foi um bom presidente. Quando ele vem querer desmoralizar o judiciário, que pela primeira vez na vida conseguiu condenar, conseguiu recuperar quase 2 bilhões de reais roubados da Petrobras, e mais de 10 bilhões já identificados que vão voltar para o país, dizer que os caras não são honestos, que ele é honesto, isso é dizer, então, que se o juiz Sérgio Moro e os desembargadores, as mais de 100 condenações de políticos, empresários, doleiros, tudo foi fantasioso. Não existe crime nenhum, foi uma farsa para prender toda essa gente. Então, eu queria trazer aqui a minha revolta, a minha indignação com o STF e com essa esquerda que é doutrinada a repetir o que a presidente do partido do PT fala, que foi condenado sem provas, ou que o Lula fala que é inocente. Contra essas pessoas que é a minha indignação. Porque eles conseguiram, fizeram tanto, falaram tanto, que estão a um passo, presidente, de livrar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e de, na carona dele, logo ali adiante, pode ter certeza que vai acontecer, liberar milhares de criminosos. Ali, no Rio de Janeiro, Everson, um desembargador, um procurador, pediu a libertação de um cara acusado de um roubo, já estão usando o princípio Lula. O desembargador, o procurador pediu a libertação para o juiz deu, mandou soltar o cara que roubou um carro. Confesso. Porque se vale para um, por que não vai valer para os outros criminosos? Qual é a diferença? Então isso é muito preocupante, é muito assustador, e o Brasil está andando assim, se avançou no combate à corrupção nesses últimos 3, 4 anos, agora nós vamos dar 20 passos, 20 anos atrás. Vai ser um retrocesso imenso, vergonhoso e... sei lá, a corrupção está institucionalizada. Então, quer dizer, finalmente, aquela máxima, o crime compensa. Vou dar os apartes agora, vereador Denir, depois os demais que me pediram. Obrigado, vereador Baroni. Realmente, uma situação muito complicada, e concordo contigo que os meios de comunicação deveriam estar batendo mais incisivamente nessa questão, mas acredito que também tem o seu rabo preso para não estar fazendo isto veementemente. Porque é complicado tu ver isto e ter que aqui aceitar. Acredito que nós não podemos aceitar. A voz nossa talvez aqui é pequena, mas se ecoar pelos 5.000 municípios do Brasil, talvez a gente consiga reverter isto. Então, eu até sugiro, de repente, que a presidente da casa mande um ofício para as câmaras municipais do estado do Rio Grande do Sul, sugerindo que se manifestem, que possamos interferir de alguma maneira. Teve um movimento ontem em Brasília, em frente ao STF, e quem sabe, eu ainda tenho esperança que no dia 4 tem um movimento muito forte e esses juízes vão pensar um pouco no povo brasileiro, independente do rabo preso que eles têm, se tiverem o rabo preso. Eu penso dessa maneira. Então, uma sugestão, presidente, não sei se cabe aqui um voto para isso, enfim, coloco aqui para vocês, para discutir aqui no plenário. Quem sabe a gente faça isso. Parta daqui para os municípios do Estado, do Brasil, enfim, uma correspondência com essa manifestação da Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa, repudiando esse ato do Ministério do STF. Em virtude, não do presidente Lula, como falou o vereador Luciano, mas dos milhares de presidiários que vão ser liberados, que estão lá condenados em segunda instância, que vão vir para a rua, roubando,
as nossas casas, estrupando as nossas crianças, as mulheres, enfim, todos que aí estão. Precisamos sim tomar um ato. Importante a tua colocação, vereador Luciano, e acredito que a Câmara de Vereadores pode fazer essa manifestação em defesa do Brasil. Obrigado. Vereador Valmor, acho que foi antes, depois do vereador Enio. Obrigado, Baroni, pela parte. Baroni, até gostei das colocações que você colocou, pois você não está pedindo apenas a prisão do Lula, que seja cumprido, que tem que ser cumprido pela lei. Mas o que eu sinto, Baroni, é o que toda a população brasileira deve estar sentindo, que está se formando um pacotão. Absolvemos um para poder absolver Aécio, para poder absolver Cunha, Temer. O que está sendo preparado agora, de que maneira prepara-se isso? Em quem nós vamos acreditar, Baroni? Se nem nos nossos juízes podemos mais acreditar? Porque o que a gente sente é que é um pacote de libertação que está vindo pela frente. Vão colocar todos os corruptos que estão na cadeia em liberdade. Aí muitas vezes questionam a gente, olha, mas por que você é contra a pena de morte? Não, a gente não é que é contra a pena de morte, a gente é contra, é que o ladrão de galinha vai parar na cadeia, um ladrão de galinha cumpre pena, e grandes ladrões, maladrões, que dá para dizer, são criminosos da pior espécie. Está sendo preparado um pacote para que sejam colocados todos em liberdade. Então, é uma vergonha, a gente não sabe mais no que acreditar, Baroni. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Valmor. Vereador Enio. Obrigado, Baroni, pela parte. Eu estava lendo aqui. Ainda bem que tem o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de Porto Alegre, que conseguiu 2 vezes tirar o embargo para não ser absolvido. Que bom, ainda aumentaram a pena dele. E mais outra, eu gostaria de saber, o Tribunal Superior Eleitoral, por que não está fazendo o que ele está fazendo campanha em todo o Brasil, começou aqui por Rio Grande do Sul, com todos esses ônibus, todos os aparatos da Polícia Federal, Polícia Rodoviária. Sai de onde esse dinheiro? Não é do povo brasileiro que sai esse dinheiro? Então, como é que ele está? Ele está em campanha e o Tribunal Superior Eleitoral não está fazendo nada. Eu gostaria de entender esse modo de por que está em campanha e os outros não podem. E o Lula está podendo fazer campanha para todo o Brasil com o dinheiro público, o dinheiro do povo brasileiro. É isso, mano. Obrigado, vereador. Vereador Ari, por favor. Sim, vereador. Eu quero cumprimentar o senhor pelo assunto que traz, pela coragem que tem em se manifestar. E eu penso o seguinte, vereador Baroni, eu tenho dito várias vezes em outras oportunidades, que, por exemplo, inclusive nos tribunais de contas, são pessoas que são indicadas pelos executivos. Da mesma forma, os juízes do Supremo são indicados pelos presidentes. Então foram indicados pelo Temer, pela Dilma, pelo Lula e pelo Fernando Henrique. E eles têm, sim, por serem sido indicados, não sei se pela competência, ou pela amizade, ou por ser adepto ao partido, foram indicados. E a partir daí que nós temos esse tipo de decisão. Eu acho válido a sugestão do Denir, e quem sabe nós estudamos, e a partir da Câmara de Vereadores, uma sugestão de uma lei de iniciativa privada, para que esses juízes não sejam mais indicados pelo presidente e nem dos tribunais de contas que sejam indicados pelos governadores. Eu acho que nós precisamos tomar uma decisão nesse sentido também. Aí pode ser que melhore. Obrigado. Muito válida, vereador Ari. E, se não me engano, acho que o senador Lazier Martins, existe um projeto de lei para tentar mais
tem uma dificuldade imensa de passar no Congresso, mas parece que existe. Para concluir, presidente, a senadora Ana Amélia Lemos fez uma manifestação ponderada até sobre a violência que ocorreu na caravana do Lula, e a imprensa malhou ela. Mas esses atos de violência, presidente, é porque nós não aguentamos mais esse tom de deboche que está sendo. E só para concluir definitivamente, políticos com foro privilegiados têm denúncias há 4 anos no STF, na operação da Lava Jato. Ninguém até hoje foi condenado. E na Lava Jato está esse número imenso de ações, de prisões e condenações. Obrigado. Obrigada, colega Baroni. Eu quero colocar aqui para os colegas a sugestão do vereador Denir, mas eu vejo que em todo o estado talvez inviabiliza. De repente fica difícil para nós enviarmos um ofício para todo o estado. De repente nós poderíamos mandar para a região da Serra, os municípios que fazem parte aqui da região da Serra, mas coloco em votação do plenário, e essa semana é possível de ser bolado junto com os funcionários da casa uma forma de colocar, e deixo à disposição dos vereadores se acharem, só que acredito que é meio difícil para todo o estado, todos os municípios. Não sei se é esse o entendimento dos demais, e coloco a cada vereador se tem intenção de fazer esse ofício em relação à repúdio ao STF. Quem sabe, Denir, isso é muito difícil para todos, existem as associações, né? Pode ser encaminhado à associação para eles distribuírem aos seus afiliados. Mas o maior número possível de Câmara de Vereadores deveria ser atingido. E não só no Estado, que se alastra para o Brasil todo. Talvez hoje, vereador Ari, presidente, com a tecnologia, talvez fique fácil, por e-mail, por WhatsApp, para um vereador, para alguém, podemos talvez atingir o maior número possível de Câmara de Vereadores. Podemos e tem fazer que ser assim. logo, porque dia 4 é na semana que vem. Então nós temos uma semana para isso, se os colegas entenderem. A ideia das associações também é boa, mas ela tem que chegar nas câmaras de vereadores, que a maioria tem sessão durante a semana e no início da semana que vem, para que esse manifesto possa realmente surtir efeito no Brasil. Se assim os colegas entenderem, nós podemos fazer essa semana, Baroni, o Denir, que tem conhecimento de causa, junto com os funcionários da casa, e podemos mandar por e-mail para as câmaras, ou quanto mais for possível, até por e-mail tem facilidade de se fazer. O que eu digo que era difícil se for ofício propriamente, né? Mas hoje em dia nós temos as redes sociais para isso, inclusive poderia ser mandado para nós, vereadores, esse ofício que nós poderemos enviar para quem a gente tem entendimento de enviar para chegar em instâncias maiores. Então coloco a votação, se estão todos favoráveis. Perfeito, então. Essa semana, o Denir, o Baroni, junto com os funcionários da casa, façam o ofício, então. Ordem do dia. Projeto de Lei 9 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a realizar cedência de 4 servidores públicos municipais da Associação de Pais e Amigos Excepcionais APAI de Carlos Barbosa. Parecer jurídico, a cedência encontra-se em proposta de amparo legal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Parecer da Comissão de Educação e Cultura pede pela aprovação. Seria isso, presidente. O projeto está em discussão. Alguém se inscreve? O projeto está em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 10 de 2018. Cria cargo na categoria funcional de auditor tributário, extingue e cria gratificações de natureza especial. Altera a carga horária semanal do cargo de auxiliar geral e autoriza servidores a conduzir veículo. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. E parecer jurídico
respeita as disposições do artigo 162, parágrafo 1 da Constituição Federal. Seria isso. O projeto está em discussão. Alguém se inscreve? Fábio? Alguém mais? Fábio, pode se manifestar. Sim, na verdade, vou já adiantar meu voto como favorável, mas eu acho um pouco, não sei se é por facilidade na hora de criar um projeto de lei ou pela facilidade que vai ter de ser aprovado um projeto de lei. Eu só acho que não deveriam encaminhar um projeto com a criação de cargo, extinguindo outros, alterando carga horária, porque faz a gente ter que votar no geral. E, por exemplo, eu não seria favorável à contratação agora de um auditor tributário, sendo que tem vários cargos na prefeitura que precisam, vários setores na prefeitura que precisam tanto ou mais de servidores e não são contratados. Mas, ao mesmo tempo, a gente é obrigado a aceitar, porque vai ser reduzida a carga horária dos auxiliares gerais, que é uma demanda que ele já tem há muito tempo. Então, fica só a dica para talvez, quando for extinguirem, colocar num projeto de lei, quando forem criar um cargo novo ou um outro projeto de lei, quando forem colocar uma gratificação, talvez um outro projeto de lei, para que não venha tudo junto, mas voto favorável. O projeto está em votação. Perdão, o Aleph. Só complementar aqui, ó, boa ideia, inclusive, do Fábio, não tinha pensado por esse ponto aqui. Eu lembro que o primeiro projeto que nós votamos aqui na nossa legislatura foi justamente um projeto do ex-prefeito Xavier, né, que estava com 2 projetos juntos e ficou naquela coisa que a gente tem que vetar, derrubar veto, etc. Bom, mas eu queria, na verdade, chamar a atenção pela mudança aqui muito simples, mas que permita aos agentes administrativos e os operários que ficam autorizados a partir de agora a conduzir os veículos, o que antes era ridículo proibir, né, em virtude da questão da ineficiência do trabalho diário dos servidores. Imagine os senhores, qualquer coisa que tiver que fazer, chamar um motorista para levar a pessoa não muito longe dali, obviamente ela pode pegar, se tem carteira, e dirigir o veículo da prefeitura. Isso é uma mudança que veio tardia, mas finalmente veio. Voto favorável, presidente. O projeto está em votação. Voto e justifico. Posso Denir. justificar? Sim, seguindo no raciocínio do Aleph. E aqui também é uma maneira de fazer gestão, porque às vezes o servidor tinha que se deslocar e não tinha um motorista disponível. E aí ele pode conduzir o carro. Então também é uma maneira de fazer gestão, de economizar valores em contratar novos motoristas. E é assim que a gente enxuga a máquina pública, conseguindo fazer com que a gente tenha uma eficiência maior em todos os atos. É isso que é importante para a gente conseguir continuar tendo os serviços que o município presta para a comunidade, aquilo que o prefeito Zibete falou aqui, que não deixar que Carlos Barbosa chegue na situação do estado do Rio Grande do Sul, que lá no passado governadores talvez não tiveram esse pensamento em enxugar o estado. Obrigado. O vereador Kirsch. Sim, eu vou votar favorável, presidente, mas vou seguir na linha do colega Douzan, porque quando um projeto propõe mudanças dentro do quadro, e tem aqui algumas boas, como o próprio colega Aleph comentou, a questão dos motoristas, dos agentes poder dirigir os veículos, a redução da carga horária, que também é oportuna, porque é um cargo muito semelhante aos demais, mas aqui cria funções gratificadas, na verdade gratificações por natureza especial, cria cargo de auditor, a gente mexe muita coisa no único projeto. O ideal seria a gente diluir ele em 3 ou 4 e poder julgar cada um individualmente, porque aqui se a gente aprovar um, a gente acaba prejudicando o outro e assim por diante. Ou se negar um, prejudica o primeiro. Então é complicado julgar. Mas no montante da situação toda, acredito que ainda seja mais viável aprovar do que rejeitar esse projeto. Obrigado. Obrigada, Kirsch. O vereador Arveri quer justificar o voto. Sim, eu já digo que sou favorável, mas é o seguinte, ó. Esse projeto tem uma faca de 2 gumes, né? Nós
damos a liberdade de todos poderem dirigir, mas tem que ter um controle muito rígido, porque às vezes você vê um carro saindo e ir para um lugar e dali a pouco chega outro no mesmo local. Então, damos a liberdade de dirigir, mas temos que ter um controle muito eficiente para que isso não seja um desperdício e seja um ganho para o município, não uma perda. Era isso e eu voto favorável. Eu voto favorável, justifico que concordo com todos os demais que é ruim de votar sim um projeto com vários itens, né, várias solicitações juntas, mas eu vou dizer, perdão que eu não preciso votar, mas eu vou só justificar que sou favorável ao projeto porque a gente brigou muito por isso, a gente lutou muito. É muitos anos que o auxiliar geral gostaria de reduzir a carga horária e nós temos pessoas aqui que têm 15, 20 minutos de almoço em função de horário de ônibus e que não conseguiam fazer um horário de almoço diferenciado para fechar a carga horária. Então, além de também a necessidade do agente administrativo dirigir, porque às vezes tem um carro parado e não tem um motorista naquele momento. Isso com certeza será bem colocado. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei 22 de 2018. Bancada do PP altera dispositivo da lei número 3.469, de 28 de novembro de 2017 e dá outras providências. Esse projeto baixa para as comissões de Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário, Educação e Cultura. Projeto de lei 23 de 2018. Altera o dispositivo da lei número 3.469, 28 de novembro de 2017, que autoriza o Poder Executivo a firmar parceria com associações de estudantes para viabilizar transporte às instituições de ensino e da outras providências. Esse projeto baixa para a Comissão de Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário, Educação e Cultura. Requerimento 8 de 2018. E o requerimento 7 de 2018, se assim me permitirem, que são os dois iguais dos dois vereadores. Sim, presidente, os dois são iguais. Senhora presidente, entendimento do artigo 12 do regimento interno desta casa, requeiro que seja submetida à pressão do plenário autorização para licenciar do cargo de vereador no período 6 de abril de 2018, sexta-feira, a 5 de maio de 2018, sábado, no total de 30 dias. Retornando às atividades, 7 de maio de 2018, segunda-feira, em vista de ser o primeiro dia útil posterior ao término da licença, a fim da necessidade de tratar interesses particulares. Atenciosamente, Matheus e Everson Kirch, vereadores. O pedido está em votação. Kirch, mais alguém? Só queria, presidente, externar que, da minha parte, pelo menos, né, eu vou fazer algumas noites um treinamento do banco, e alguma segunda-feira, inclusive, então ficaria meio complicado para mim faltar a sessão, ficaria bastante feio, eu não gosto disso, então eu vou aproveitar, vou tirar uma licença particular sem remuneração por um mês, onde ficará um suplente aqui no meu lugar, e vai poder atender melhor a população do que eu faltando a sessão. Então pediria aos colegas essa sensibilidade, que se acharem possível, que me licencie por um mês e que fique um suplente aqui no meu lugar durante esse período. Obrigado. Vereador Matheus quer se manifestar. Então, o pedido de ambos está em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Pedido de informação 4 de 2018. Referente ao atendimento da Biblioteca Pública Municipal. 1. Quantos servidores trabalham na biblioteca? 2. Quem são e quais são os cargos desses servidores? 3. Quem atualmente realiza o serviço bibliotecário, fazendo a catalogação dos livros, organização da biblioteca e outros serviços afim ao cargo? 4. Há quanto tempo a biblioteca encontra sem bibliotecário? Justificativa. Tendo em vista a necessidade da contratação emergencial bibliotecário, demonstrado no PL 13/2018, o vereador solicita aprovação ao pedido para entendimento do funcionamento atual da Biblioteca Pública Municipal. Fábio Dozan, vereador proponente. O vereador quer se manifestar.
Sim, basicamente, na semana passada até conversei com os vereadores Kirsch e Baroni na reunião da Comissão de Educação e Cultura, porque eu achava inviável a gente solicitar via comissão, porque senão travaria o projeto e não é o intuito desse pedido de informação. Na verdade, eu acho que o projeto tem que ser aprovado por uma questão de necessidade, mas eu gostaria de saber como é que está sendo feito esse serviço no momento, porque esse serviço de catalogação e toda a separação dos livros na biblioteca pública é um trabalho bastante árduo e que deveria requerer um certo conhecimento para facilitar para quem vai lá e faz a pesquisa e a retirada de livros. Então, eu só queria saber basicamente como está funcionando no momento, mas é basicamente mais uma curiosidade do que uma necessidade. Obrigado. Pedido de informação está em discussão. Alguém se inscreve? Baroni? Pois não. Eu sou favorável, presidente. É importante, Fábio, as informações que são solicitadas. Eu só pediria aqui encarecidamente, presidente, porque hoje eu estive lá na ProArt, falei com o presidente, o Dayan, e eles estão com uma necessidade muito grande desse profissional. Então, se nós pudéssemos, presidente, os líderes entendessem de colocar em votação esse projeto número 13 na próxima sessão, que vai agilizar, eles vão conseguir entrar um mês já podendo chamar esse novo profissional para conseguir melhorar o atendimento lá, que realmente está muito carente de profissionais. Então, é importante o pedido de informação, sou favorável, mas peço aqui, então, encarecidamente, para que o Poder Legislativo consiga aprovar ou botar em votação logo esse projeto número 13 para que a ProArt tenha condições de melhorar o atendimento lá. Obrigado. O projeto está em votação. Aliás, o pedido de informação está em votação, aprovado por unanimidade dos presentes. O colega Baroni, o senhor está pedindo que fosse votado hoje ou na próxima semana? Próxima semana. Então, não temos explanações pessoais hoje. A próxima sessão ordinária será dia 2 de abril de 2018, segunda-feira, às 18h30, no plenário Evaldo Lose, na Câmara de Vereadores, com a presença do secretário municipal de Segurança e Trânsito. Convido todos os vereadores e a plateia que ainda ficou conosco para quarta-feira, às 7h30, no auditório da Tramontina, onde teremos o evento relacionado ao mês da mulher. Declaro encerrado a presente sessão.